Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 19. Vamos ler do verso 3 em diante, alguns versículos aqui para nossa instrução na palavra do Senhor, querendo o Senhor e com a sua graça trazermos uma palavra importante para a nossa orientação. Vamos ler do verso 3 em diante, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Amém. Glória a Jesus. Então aqui nós temos uma passagem muito interessante, queridos, em que Jesus está saindo daquela região próxima à Galileia ou a Jerusalém, onde ele havia estado até então, e ele passa para o outro lado do Jordão, numa fase aqui do seu ministério, que geralmente é conhecido como o ministério na Pérea, que era esta região do outro lado do Jordão. Jesus não apenas pregou na Galileia e na Judéia, mas também pregou do outro lado, não é? Ali haviam geralmente pessoas que não eram consideradas pelos judeus ortodoxos como pessoas muito puras, muito fiéis à religião, mas Jesus também queria levar a mensagem do Evangelho para elas. As boas novas também era para elas. Aliás, ele disse bem claro que quem precisa realmente de médicos são os doentes e não os sãos. Jesus, portanto, vai até lá para pregar as boas novas, para curar os enfermos. E quando ele está ali realizando a obra de Deus, diz o texto que vieram junto dele os fariseus. A Revista Corrigida diz que chegaram ao pé dele, né? É como nós dizemos, eles gostavam de pegar no pé de Jesus realmente, né? E foram perguntar então acerca do casamento, acerca do divórcio, acerca da relação do homem com a sua mulher, da união deste homem com a sua mulher. Jesus então vai responder a eles, dizendo qual é o princípio de Deus para o casamento, qual é a visão de Deus para a fidelidade do homem e da mulher no casamento, qual é a vontade de Deus quanto ao divórcio. Jesus vai falar sobre estas coisas, dizendo então o que Deus determinou para o homem acerca do casamento e o que ele pensa e como deve ser esta união entre um homem e uma mulher. Então, nesta noite, nós vamos nos debruçar sobre esse texto e vamos entender sobre Deus e o casamento. O que Deus tem a dizer sobre o casamento, o que Deus pensa sobre o casamento, porque certamente isso é o melhor
para qualquer homem, qualquer mulher, é casar-se e continuar casado segundo o plano de Deus. Afinal de contas, o fabricante conhece melhor do que qualquer outro aquilo que ele fez, e se Deus é o autor do casamento, e de fato ele é, não podemos consultar outra pessoa acerca de o que é melhor para o casamento, senão o próprio Deus que criou o casamento. Vamos ver então o que diz aqui a palavra de Deus para nós nesta noite. Quando os fariseus se aproximam de Jesus, eles já vêm colocando o divórcio em questão. Já vêm perguntando a Jesus se eles deveriam, se o homem poderia divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. Segundo os estudiosos, na época de Jesus, haviam pelo menos duas grandes correntes de interpretação da Escritura. Uma corrente que era liderada por um estudioso chamado Shammai e outra por um estudioso chamado Hillel. Um deles interpretava que o divórcio poderia ser dado por qualquer motivo. E outro dizia que apenas em caso de infidelidade conjugal, de um comportamento sexual inadequado por parte da mulher. E aí agora eles colocam Jesus diante dessa questão e parece que eles queriam obter exatamente a opinião de Jesus e saber se ele estava de acordo com a escola de Hillel ou se estava de acordo com a escola de Shammai. E Jesus na realidade vai dizer: eu estou de acordo com a escola do Criador. O Criador foi quem inventou o casamento, então eu não estou seguindo este ou aquele, mas Jesus vai diretamente para a palavra, diretamente para a criação do homem, da mulher e da união destes, para dizer qual é o propósito de Deus para o casamento. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus foi quem criou o casamento. Jesus diz no verso 4, vocês não leram que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Então Deus foi quem criou o casamento e criou esse casamento como uma união corporal e espiritual mais profunda entre um homem e uma mulher. É preciso notar algumas coisas. Primeiro, Deus criou os dois gêneros, apenas dois gêneros, o masculino e o feminino. Deus criou o homem, Deus criou uma mulher e disse, eles se unirão e se tornarão numa só carne. Deus poderia ter criado um terceiro gênero, Deus poderia ter criado dois homens para se unirem ou duas mulheres, mas Ele criou um homem e uma mulher, e esse é o padrão de Deus para os relacionamentos, para o casamento, é que um homem se case com uma mulher e se tornem, portanto, uma só carne. Esta união que Deus criou para o homem era algo extraordinário, porque daria a este casal um apoio de um para com o outro. Quando Deus criou o homem, colocou esse homem num local muito belo, num local onde ele tinha tudo de que precisava, mas apesar de o homem estar ali com essas necessidades aparentemente todas atendidas, havia uma necessidade que não estava atendida. Ele precisava de companhia, ele precisava de alguém que fosse igual a ele, mas que pudesse completá-lo, para que houvesse ali então uma completitude neste homem. Então, quando Deus criou Adão e colocou no jardim, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Deus viu que ele precisava de uma companheira, que ele não estaria completo sem uma mulher que pudesse complementar-lhe e a quem ele pudesse complementar também. Deus disse: eu vou fazer uma ajudadora para o homem, que esteja diante dele, que esteja junto com ele. E Deus então criou a mulher e trouxe-a e apresentou-a a Adão.
E aí Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ou seja, ela é semelhante a mim. Adão já tinha visto os animais, ele tinha dado nome aos animais, e ele viu: tem um leão, tem uma leoa, tem um macaco, tem uma macaca, mas eu estou sozinho. E quando Deus criou a mulher e entregou para ele, ele disse: pronto, agora chegou aquela que é dos meus ossos, da minha carne, que é igual a mim e que vai, portanto, complementar-me e eu a ela. Estava formado então o primeiro casal e Deus ali inventou o casamento para abençoar não somente Adão e Eva, mas através deles abençoar todas as famílias que se uniriam a partir de então desta maneira, conforme profetizou o próprio Adão, dizendo: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Veja que Adão não tinha pai nem tinha mãe, mas ele profetizou. Ele não estava falando só da sua condição, muito mais ele estava falando da condição dos outros. O homem irá deixar sua família, irá casar-se com uma mulher e eles serão uma só carne. Então esta união entre um homem e uma mulher é algo tão sublime que Deus deu para o homem, para a humanidade, que o casamento coloca outros vínculos humanos num papel secundário. Deus disse: o homem deixará seu pai, deixará sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, até então, ele pertencia a um núcleo familiar que tinha seu pai como cabeça, que tinha sua mãe como a ajudadora, a provedora, a cuidadora, mas ele vai deixar seu pai e sua mãe e agora vai unir-se à sua mulher, da mesma forma ela fará, não é? Significa dizer que agora aquela mulher é mais importante do que pai e mãe no relacionamento. Que aquele homem com quem aquela mulher casou é mais importante do que pai e mãe. Há pessoas que casam e ignoram isso. Casa, mas qualquer coisa que acontece, corre para a mamãe. Casa, mas papai continua mandando lá, ou ditando as regras. Não, a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe. Então o casamento, ele coloca os outros vínculos num papel secundário. O pai continua sendo importante, lógico que sim, a mãe também, mas agora há uma nova família. Agora um novo núcleo familiar se formou e, portanto, a outra família passa a ter um papel secundário. O homem passa a ter sua mulher, a mulher passa a ter o seu marido. Jesus disse: ele deixará e se unirá à sua mulher. Foi assim que Deus fez o casamento. Foi assim que Deus criou um homem e uma mulher, que deixam os laços paternos e se unem formando uma nova família. Esse é o projeto de Deus. Agora veja que Deus criou esse relacionamento para o homem e ele diz assim: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Ou seja, a uma mulher. Se unirá àquela que é a sua mulher. Então, quando nós olhamos para o projeto de Deus, para o casamento, nós vemos que Deus criou um relacionamento exclusivo. É um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Esse é o projeto de Deus. Então, Deus criou o casamento como sendo uma união exclusiva entre um homem e uma mulher. Daí Deus vai dar a ordem dizendo: multipliquem-se, encham a terra. E aí note uma coisa: se Deus quisesse que a multiplicação fosse o mais importante, se Deus achasse que apenas o trazer filhos ao mundo fosse o mais importante, Deus poderia ter trazido para Adão não uma, mas logo umas 3 ou 4 mulheres, né? Ava, Eva, Iva, Ova e Uva, que aí dava certo. Ou seja, a coisa ia reproduzir rapidamente, não é? Rapidamente, mas não, Deus não estava primando por isso. O propósito de Deus era criar uma união perfeita
que completasse aquele homem, que abençoasse aquele homem. Então Deus deixou de fora Ava e as suas companheiras e criou apenas Eva. E trouxe para Adão. E agora Adão diz, o homem vai deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher, a uma mulher. Portanto, no projeto de Deus, o casamento é um relacionamento exclusivo. É apenas uma união. E essa união, ela é total. Jesus disse, não vai ser mais duas carnes, mas uma só carne. É como você pegar, por exemplo, dois metais e você derretê-los e formar uma liga. Não é mais um só metal. São dois metais formando uma liga. Portanto, não tem mais como separar aquilo, deixando do jeito que era antes. Você vai ter agora, ou pelo menos se você pegar duas peças e soldar uma na outra, você não consegue mais separar uma da outra, deixando exatamente como era. Há uma união total, uma união que é física, que é emocional, que é intelectual e que é espiritual. E que, portanto, exclui a infidelidade. Por quê? Ninguém pode ter uma união total com mais de uma pessoa. Só pode ter uma união total com uma pessoa. A Bíblia claramente vai dizer, se alguém tentar amar a duas pessoas, vai amar mais a um do que ao outro. Vai atender melhor a um do que ao outro. Então, uma união total e perfeita só pode existir entre duas pessoas. Foi assim que Deus planejou o casamento. Não um homem para duas ou três mulheres, nem uma mulher para dois ou três homens, mas um homem para uma mulher, dando a eles então este complemento um para com o outro e formando uma união total e perfeita. Como Deus é maravilhoso. Ele criou o homem com determinadas características e as mulheres com outras características. E quando eles se unem no casamento, formam então um par perfeito, onde cada um vai atender às necessidades do outro, complementando-se nesta relação. A união, então, no casamento, ela não é apenas física, mas ela tem um sentido espiritual, porque vai além de si mesma. Não é simplesmente duas pessoas que estão morando junto. Há uma união muito maior do que isso. Tanto que Deus vai usar este mesmo tipo de união para simbolizar a união entre Cristo e a igreja. A união entre um homem e uma mulher vai ser o símbolo usado por Deus para falar do casamento do cordeiro com a sua esposa. E aí então vemos claramente que esse texto, ele serve de referência todas as vezes que vão falar de casamento. Jesus vai citar Gênesis capítulo 2. Paulo vai citar em Efésios dizendo que essa união entre um homem e uma mulher simboliza a união entre Cristo e a igreja. Então, quando um homem se casa com uma mulher, ele não está apenas unindo o seu corpo ao dela, mas está unindo a sua vida, unindo também moralmente, intelectualmente e espiritualmente a essa mulher. O casamento precisa ser entendido desta forma, como uma união completa entre um homem e uma mulher, porque foi assim que Deus planejou. E aí, quando nós olhamos para a opinião de Jesus acerca do casamento, o que ele diz que Deus diz sobre o casamento, ele diz, nem é Hillel, nem é Shammai quem está com a verdade. Quem está com a verdade sobre o casamento é o Criador que fez o casamento. O casamento é isso aqui, porque foi Deus quem criou. Hoje nós vemos aí muitas pessoas inventando moda sobre o casamento. Falando sobre casamento de duas pessoas do mesmo sexo, falando do casamento de um homem com mais de uma mulher, ou o contrário, mas esse não é o projeto de Deus. Deus criou um homem e uma mulher e os uniu de uma forma completa no casamento. Esse é o projeto de Deus. Quando os fariseus vão inquirir Jesus acerca do divórcio, ele diz: no princípio não havia divórcio. Deus não criou o casamento pensando no divórcio.
Deus não criou o casamento pensando num prazo de validade para ele. Deus não deu Eva a Adão e Adão a Eva para que eles vivessem por um pouco de tempo, para ver se daria certo, para fazer um teste ou alguma coisa parecida. Não, Deus deu a eles uma união total e uma união que duraria enquanto os dois viverem. Foi isso que Deus planejou, este relacionamento exclusivo, indissolúvel, em que os dois se tornam um e que, portanto, só a morte pode separá-los. Às vezes alguém até usa uma expressão dizendo assim, casados para sempre. Mas o para sempre aí, entenda, para sempre nesta vida, porque a Bíblia não ensina de casamento para a eternidade. Alguém que ensina que quem se casa aqui vai continuar casado no céu. Mas Jesus vai dizer, no céu serão como os anjos de Deus, nem se casam, nem se dão em casamento. Então o casamento é para esta vida. Enquanto os dois viverem, deverão permanecer casados, porque foi assim que Deus planejou esta união. Só a morte pode separar. E aí então Jesus complementa essa informação dizendo, não são dois, mas uma só carne, e ele diz, portanto, o que Deus ajuntou. Então note que claramente o casamento é um projeto de Deus, é Deus quem ajunta um homem e uma mulher quando eles se casam. Jesus não está dizendo que isso acontece só se o casamento for numa igreja. Na realidade, havendo um casamento por mútuo consentimento entre as partes, pode-se entender perfeitamente. Foi Deus quem ajuntou, porque na realidade Deus é o autor da ideia do casamento. Foi Deus quem projetou o casamento. E aí o homem não deve separar. Quando ele diz o homem, obviamente ele está dizendo nenhum ser humano. Isso vale para o homem, isso vale para a mulher, isso vale para o advogado, isso vale para o juiz, isso vale para qualquer pessoa. Jesus está dizendo, ninguém separe o homem que casou com uma mulher. Nem esse homem que casou-se, nem essa mulher que casou-se, e nenhum outro homem separe, porque o projeto de Deus é que eles permaneçam unidos. Quem é que pode separar um do outro? Apenas Deus, quando Ele tirar a vida de um dos dois. A morte, então, é que pode desfazer um casamento, segundo o projeto de Deus. Mas nenhum homem deve separar um casamento, ou separar um casal que está unido pelo casamento, porque o projeto de Deus é que isso seja um relacionamento definitivo para esta vida. É interessante que esse tipo de união, ele valoriza tanto o homem quanto a mulher. Isso é muito importante, principalmente para aquela época que Jesus vivia, onde naquela sociedade os homens tinham muito mais valor do que as mulheres. Os homens eram considerados como os homens, como as pessoas de primeira grandeza, e as mulheres eram consideradas uma espécie de cidadão de segunda classe. Eram algo inferior. Então, diferentemente do que acontecia naquelas sociedades antigas, onde as mulheres não eram consideradas, elas não tinham direito a opinar acerca da vida pública, elas não tinham direito a administrar as coisas. Alguns judeus oravam até dizendo, Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci gentil, nem mulher e nem cachorro. Então ele excluía completamente a mulher daquilo que seria considerado uma vida digna. Mas Jesus está dizendo, quando Deus criou e os uniu, Deus disse, eles serão uma só carne. Se são uma só carne, então na realidade não há diferença de valores entre eles. A mulher é tão digna quanto o homem. Porque se o homem é uma carne de primeira, a mulher também é carne de primeira, porque são uma só carne, não pode separar aqui. Então Jesus ele está dando uma valorização às mulheres. As mulheres devem agradecer a Jesus por ele fazer isso. Não só Jesus, mas o cristianismo de uma maneira geral trouxe uma grande valorização para as mulheres. Nós vamos ver o apóstolo Paulo
mostrando que há uma mútua dependência da mulher e do homem no casamento. Não há um maior do que o outro. O homem não é mais importante do que a mulher. O homem não é mais inteligente do que a mulher. O homem não é mais capaz do que a mulher. O valor é o mesmo para ambos. Dentro do casamento não existe o senhor e a escrava. Não existe o que manda em tudo e aquela que só obedece, porque no casamento todos, homem e mulher, têm a mesma dignidade. Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então o homem não pode dizer, eu sou melhor do que a mulher, porque você nasceu dela. E ela não pode dizer, não, eu que sou melhor do que você, porque ela foi tirada dele. Deus é quem fez um e outro, e fez dessa maneira, para que eles pudessem conviver harmoniosamente no casamento. O homem deve valorizar a mulher e a mulher ao homem, são uma só carne. Paulo, aliás, vai dizer assim, quem é que não cuida do seu próprio corpo? Quem é que não valoriza a sua carne? Se você encontrar um sujeito na rua com um alicate arrancando um pedaço do braço, você sabe que ele é louco. Não tem juízo uma criatura dessa. Pois se você encontrar um fazendo a mesma coisa com a sua mulher, pode dizer que ele também é louco, porque quem está ferindo a sua mulher está ferindo a si próprio. Quem está deixando de cuidar do outro está deixando de cuidar de si mesmo. Então o homem deve cuidar da mulher, a mulher deve cuidar do homem, porque quando está fazendo assim, não só está cuidando do outro, mas está cuidando de si próprio também, porque os dois são uma só carne. Assim, para Deus, o papel do homem ou da mulher, o valor do homem e da mulher é igual. No entanto, dentro do casamento, eles têm papéis diferentes. Eles têm a mesma dignidade. Mas Deus colocou o homem como sendo o cabeça da família, e Deus colocou a mulher como sendo a sua ajudadora. Apesar de terem o mesmo valor, eles têm papéis diferentes. Há aqui uma hierarquia, não de valor, não de importância, mas uma hierarquia de função. Como você considerar que numa empresa existe o diretor e existe o encarregado de uma outra área, mesmo numa empresa em que dois sócios abram aquela empresa, alguém normalmente vai ser o presidente da empresa. Alguém vai ser aquele que vai ser o cabeça. E Deus estabeleceu essa hierarquia de função, pelo que diz a palavra, por causa da ordem da criação. Paulo continua dizendo em 1 Coríntios 11, o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Paulo vai dizer, primeiro foi criado o homem, depois foi criada a mulher. E, portanto, quem vem primeiro é quem tem esta superioridade de função dentro do casamento. Da mesma maneira, os filhos que vêm depois vão se submeter aos pais que vieram antes. E aí nós entendemos que, pela palavra de Deus, ao Criador, ao homem, o Criador deu o papel de cabeça da família. E a sua esposa de sua auxiliadora. E aqui o homem precisa entender o seu papel. Deus lhe deu, caro irmão, o papel de cabeça da família. E você precisa exercer esse papel. Porque tem homens, às vezes, que querem abrir mão desse papel e dizem assim, não, a mulher que resolva tudo. A mulher que resolva o que quiser. Faça de qualquer jeito. Mas você observa no primeiro casal, que quando a coisa ficou dessa maneira, Eva foi lá, foi tentada pelo diabo, e acabou cometendo um erro. Se o seu marido tivesse agido, quando ela tivesse trazido aquele fruto, e tivesse dito, peraí, de que árvore você tirou isso?
Não, daquela árvore ali. Não, Deus disse que não era para comer. Me dê isso aqui, nem você vai comer, nem eu, vamos jogar fora. Ela não teria pecado, porque o pecado não era tirar o fruto, nem era tocar no fruto. O pecado era comer do fruto. Mas o texto diz, ela deu ao seu esposo e ele comeu com ela. E aí a coisa complicou-se a partir desse ponto. Então você, meu amado irmão, exerça o seu papel na família. Seja o cabeça da família. Infelizmente, há alguns homens que acabam deixando esse papel para sua esposa e não exercendo o papel que Deus lhe deu. Mas eu preciso lhe informar de uma coisa. Deus vai cobrar de você e de mim que exerçamos esse papel de liderança, de cabeça nas nossas famílias. Deus vai cobrar de nós, porque Ele nos deu esse papel. Assim como se uma empresa vai à falência, não é o porteiro, nem é o faxineiro que vai ser responsabilizado, com todo respeito a essas profissões, mas é o presidente da empresa que vai ser responsabilizado. Ele é que pode ser preso, ele é que pode ser indiciado de alguma forma por ter levado aquela empresa à falência. Da mesma maneira, você, como cabeça, tome conta do seu casamento, tome conta da sua família, exerça o seu papel de liderança. E a mulher, Deus deu o papel de auxiliadora. Um papel muitíssimo importante, mas o papel de quem está ali para ajudar o homem nesse processo. Portanto, o homem tem o papel de cabeça, a responsabilidade de ser o cabeça e, portanto, a última palavra. É óbvio que todo homem inteligente deve valorizar a opinião da sua esposa, até porque você vê as coisas de um jeito, ela vê de outro jeito. E se você valoriza a opinião dela, você é inteligente, porque você está vendo uma segunda opinião sobre aquela questão. Mas a você, minha amada irmã, Deus deu o papel de auxiliadora. Deus não lhe deu o papel de cabeça. Embora algumas mulheres às vezes dizem assim, não, eu não sou a cabeça, mas eu sou o pescoço. É quem controla a cabeça, né? Não, mas não é esse o papel que Deus lhe deu na família. Deus lhe deu o papel de auxiliadora. O marido tem que ser o cabeça. E aí vai uma palavra também para as queridas irmãs. Deixe seu marido ser o cabeça. Eu sei que por uma razão que só Deus sabe explicar, às vezes tem aquela irmã que é super dinâmica, aquela irmã que é muito extrovertida, aquela irmã que tenta resolver tudo e por razões que só Deus saberia dizer, ela casa com aquele sujeito super devagar. Aquele camarada que se você botar para vigiar 2 tartarugas, ele deixa as 2 fugirem. Aquele sujeito que realmente, né, fica tudo ali bem devagar. Mas aí, minha amada irmã, ouça o que a palavra de Deus diz. A mulher foi dada como auxiliadora do homem. Então se coloque por trás dele como um motor de popa e ponha para frente esse barco aí, mas não vá sozinha na frente, deixe ele ser o cabeça, porque foi esse o papel que Deus deu a ele nesta família. E aí então entendemos pela palavra de Deus que a subordinação da esposa ao marido deve ser de boa vontade. O marido não deve impor-se, não deve ser um tirano, nem a esposa deve submeter-se contrariada, porque na realidade Deus deu ao marido a responsabilidade de cuidar da sua esposa, de cuidar do seu relacionamento conjugal. E Paulo vai dizer que os homens que querem ter um governo na igreja, os homens que querem ter um papel de liderança na igreja, ele diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, mas como ele diz, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então o homem tem o papel de cuidar da sua casa. Ele deve zelar por sua esposa, por seus filhos.
deve ser o administrador, o sacerdote, deve ser o cabeça, deve ser o orientador desta família, para que ela possa se conduzir. Serão uma só carne. Então os dois têm o mesmo valor diante de Deus, mas têm papéis diferentes. A mulher então cumpra o seu papel e o homem cumpra o seu papel dentro da família. E tudo vai andar muito bem dentro do projeto que Deus estabeleceu, porque foi Deus quem criou o casamento para ser assim. Hoje, infelizmente, vemos muitos modelos de casamento aí, e alguns que estão realmente se complicando e se desfazendo, porque muitas vezes o homem não fez o que era para fazer, não ocupou o seu lugar, não cumpriu o seu papel, e a mulher da mesma forma, muitas vezes tenta tomar o lugar que é do homem, não cumpre o papel que lhe cabe. Mas se nós atentarmos para o modelo de Deus, tudo vai andar melhor. E aí os filhos também devem honrar o seu pai e a sua mãe, porque isso é mandamento de Deus. E quando eles fazem isso, honrar pai e mãe nesta relação que eles têm de filhos e dependentes, eles vão estar cumprindo o mandamento. Quando o Senhor diz, honra teu pai e tua mãe. E Paulo ainda diz que é o primeiro mandamento com promessa, porque ele diz, para que te vá bem e que vivas muito tempo sobre a face da terra. Então, se você quer viver bem e se você quer ter uma vida abençoada, então você que é filho, honre seu pai e sua mãe. Honre aqueles que são os seus genitores, aqueles que Deus deu para cuidar de você e que você deve então honrar como sendo seu pai e sua mãe. Esse é o projeto de Deus para o casamento. Um homem e uma mulher unidos de uma maneira exclusiva e integral, mas com o mesmo valor e com papéis diferentes dentro desta família. Esse é o projeto de Deus. Só que os fariseus estavam interessados em saber sobre a separação, não sobre como o homem se uniria à sua mulher, mas eles estavam interessados em saber como o homem podia se separar da sua mulher. Jesus está falando sobre união, eles estão pensando em separação, e a pergunta deles é lícito o homem repudiar a sua mulher, ou seja, dar-lhe carta de divórcio, separar-se dela por qualquer motivo? E Jesus vai dizer, não, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Mas eles insistem na pergunta, não é? E nós vamos ver então, queridos, que Deus condena o divórcio, que Deus não quer a separação e que Deus planejou o homem e a mulher para se casarem e viverem até que a morte os separe. Aí eles insistem dizendo, mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Por que Moisés mandou? Aí Jesus vai dizer, não, Moisés não mandou, ele permitiu. Não é um mandamento, é uma permissão. E por que Moisés permitiu isso? Ora, na lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 24, havia o mandamento de Deus, ou havia essa permissão para o divórcio, quando a lei dizia assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. O problema era o que é essa coisa feia que ele fosse achar na mulher. Uma das escolas de interpretação dizia, a coisa feia é o comportamento sexual inadequado, é se ela der escândalo, é se ela unir-se a outro, se ela trair o marido. A infidelidade é a coisa feia que o homem pode encontrar numa mulher. Mas havia outra escola de interpretação que dizia, não, a coisa feia é qualquer coisa. Se ela queimar o feijão, pode dar carta de divórcio. Se ela não der banho no cachorro direito, dê carta de divórcio para essa mulher.
se ela não ajeitar as coisas direito em casa, se o lençol não estiver arrumado na cama, se o guarda-roupa estiver fora do lugar, se o ovo não ficar bem frito ou qualquer coisa, dê carta de divórcio para essa mulher. Então, parecia que o casamento era uma coisa banal, que a união entre um homem e uma mulher poderia ser desfeita por qualquer coisa, por incompatibilidade de gênio, de agenda, por incompatibilidade de qualquer coisa. Tem gente se separando porque um aperta o tubo de creme dental no meio, o outro aperta no fim, um bota o rolo de papel higiênico para trás, o outro bota para frente e diz, não dá certo, vamos se separar. E parece que mesmo que não tivesse creme dental nem papel higiênico na época de Jesus, tinha gente querendo se separar também por coisas banais. Não, se o homem não achar muito interessante a mulher, ou porque ela já está desgastada, né? Aí troca uma 40 por duas de 20 Bom, Jesus vai dizer, em primeiro lugar, Moisés não mandou dar carta de divórcio. Ele apenas permitiu que houvesse isso. Então Deus ele está apenas regulamentando o divórcio. Ele dizia, se houver um motivo sério, se o homem encontrar a sua mulher em infidelidade sexual, Jesus vai dizer, por causa da prostituição, a palavra prostituição aqui, ou traduzida por prostituição, na realidade é uma palavra grega que é usada para falar de todo tipo de comportamento sexual inadequado. Não apenas prostituição no sentido de vender o corpo, mas qualquer comportamento de traição, comportamento inadequado sexualmente falando. O que Deus então estava dizendo é, se o homem encontrar esse tipo de coisa na sua mulher, ele vai poder agir assim, assim, assim. Ou seja, ele estava regulamentando o divórcio. Mas Deus não está recomendando e nem muito menos aprovando. Jesus vai dizer, no princípio não foi assim. Não é esse o projeto original de Deus. Deus só permitiu isso. Não é um mandamento, é uma permissão. Apenas Deus está regulamentando por causa da dureza do coração do homem. Por causa do pecado que leva o homem a agir de maneira ilícita, de maneira errada. Por causa deste pecado é que o homem quer se separar da sua mulher, ou a mulher quer se separar do seu marido. É por causa do pecado que a mulher e o homem não respeitam a aliança que fizeram um para com o outro. E por isso, por causa dessa dureza do coração, é que Moisés permitiu o divórcio. Porque o que seria muito complicado se não houvesse esse tipo de saída, imagine, era a mulher trair o marido e não poder separar-se, ou ele não poder se separar-se dela, e ele ter que ficar convivendo com aquela situação. Ou o homem traísse a sua mulher e começasse a desfazer dela, começasse a desrespeitá-la, trouxesse a amante para dentro de casa, começasse a bater naquela mulher, a feri-la de muitas maneiras, e ela sequer poderia se livrar dele e ir embora, ela sequer poderia ser despedida, não podia ser desfeito o casamento. O casamento, o projeto de Deus é até que a morte os separe. Mas se houver algo que realmente inviabilize essa continuidade, por causa de um coração duro, por causa de alguém que está no pecado e, portanto, não respeita a aliança que fez com aquela outra pessoa, é só por causa disso que o Senhor permitiu o divórcio, ou dar carta de divórcio. Mas nós vamos ver que, quando os fariseus perguntam qual o motivo válido para isso, qual é o motivo válido para o divórcio, aí nós vamos ver que Jesus aponta para a intenção original de Deus. E a intenção de Deus é que eles sejam uma só carne e que ninguém separe aquilo que Deus ajuntou. Ou seja,
A opção de Deus, a opção original de Deus para o casamento é que ele seja indissolúvel. Que alguém se case e se case para viver toda a sua vida com aquela pessoa. Nós vamos encontrar então o casamento como o padrão de Deus para o relacionamento sexual pessoal. A Bíblia condena o relacionamento sexual fora do casamento, chama isso de fornicação. A Bíblia condena o relacionamento sexual de alguém que está casado com outra pessoa que está fora desse casamento, chama isso de prostituição. Portanto, a opção de Deus, saudável, correta, para a união sexual entre duas pessoas é dentro do casamento. Alguém disse assim: Deus inventou o sexo seguro e chamou de casamento. Porque no casamento não apenas há aquela paixão, aquele uso do corpo, apenas aquela ligação carnal, mas no casamento há uma ligação total, onde apenas não é o sexo pelo prazer, mas por estar unido àquela pessoa. A proteção, a segurança, a companheirismo, a convivência. E isso faz com que realmente a opção melhor para um relacionamento sexual de alguém seja dentro do casamento. Nós vamos encontrar então Cristo aqui dizendo: o casamento é a opção de Deus, até que a morte os separe. Mas se alguém deixar a sua mulher, por qualquer motivo, não sendo por causa realmente da infidelidade por parte dela, então ele comete adultério. Ele está quebrando o mandamento: não adulterarás, porque ele está sendo infiel a uma aliança que ele fez com aquela pessoa. Note, irmãos, que o casamento, na ótica de Jesus e na ótica de Deus, é algo muito sério. É algo muito sério. Hoje as pessoas se casam muito rapidamente. As pessoas às vezes começam a namorar e já estão no outro dia comparecendo ao cartório, ou usam o tempo de namoro apenas para já ir aproveitando um do outro sexualmente, ou aprofundando as carícias, quando na realidade esse tempo de namoro deve ser utilizado para conhecer a outra pessoa, os seus projetos, os seus planos, porque você vai se unir a essa pessoa pelo resto da sua vida. Pelo padrão de Deus, quando você se casa com uma pessoa, você se une a ela pelo resto dos seus dias sobre esta terra. Então é preciso ser bem pensado. É preciso ver direitinho se é essa pessoa com quem você vai dividir não apenas a casa, a cama, nem a conta corrente, mas com quem você vai dividir a sua vida inteira daqui para frente. É preciso pensar direito. Aquele que quebra uma aliança está adulterando. E Deus vai dizer, Jesus está dizendo que ele condena o divórcio, mas Deus vai dizer por meio do profeta que ele odeia o divórcio. Jesus diz: Moisés só permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações, ou seja, o divórcio é uma expressão da pecaminosidade humana. Só existe divórcio por causa do pecado, por causa do coração endurecido pelo pecado, por causa da infidelidade gerada pelo pecado. Só existe divórcio por causa do homem que vive no pecado. Se o homem nunca tivesse pecado, também não haveria nenhuma necessidade de divórcio. E Deus vai falar por meio do profeta Malaquias. Olha o que Deus diz acerca do divórcio. Ele diz assim: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Deus vai dizer: divórcio eu não gosto, eu odeio o divórcio. Por quê? Porque contraria o projeto original de Deus. O projeto de Deus é: case-se e viva feliz com esta mulher
Case-se e viva feliz com este seu marido pelo resto de seus dias aqui nesta terra. Esse é o projeto de Deus. Então Deus, irmãos, não criou o divórcio, Deus criou o casamento. Quem levou ao divórcio foi o pecado do homem. E até mesmo quando Jesus diz, senão que ninguém se separe da sua mulher, senão por causa da prostituição, ainda precisa ser entendido que isso também é uma permissão, não é um mandamento. Jesus não disse, se houver infidelidade, obrigatoriamente você tem que se separar. Por quê? Porque sempre há a opção do perdão. Sempre há a opção do perdão. A infidelidade aqui é uma permissão também de Jesus. Para aquele que sofreu o dano, para aquele que foi traído, para aquele que sofreu a perda da confiança, da fidelidade do outro. Para esse, então, Jesus diz, pode haver o divórcio. Mas ele não descarta de maneira nenhuma a possibilidade do perdão, da reconciliação, porque ele próprio ensinou, Lucas capítulo 17, ele diz, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia teu irmão vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Ora, se Jesus diz que eu devo perdoar ao irmão que me ofenda até 7 vezes no dia, e o 7 aqui não quer dizer apenas um além do 6, é um número que fala de completitude, ou seja, quantas vezes for necessário eu devo perdoar. Então, se há o caminho do perdão e da reconciliação, a palavra de Deus diz, perdoe e volte a viver com ele. Perdoe e volte a viver com ela. Perdoe, se reconcilie e continue a aliança que Deus lhe deu com esta pessoa pelo resto dos seus dias. Não quer dizer porque houve pecado, ora, o pecado já gerou o divórcio, agora vai gerar essa perda da aliança pelo resto dos dias? Não, pecado pode ser perdoado, pecado pode ser coberto pela graça de Deus. E o homem pode perdoar, e a mulher pode perdoar. E então, mesmo a opção da separação por causa da prostituição deve ser visto como uma permissão de Jesus e não como um mandamento. Se o divórcio é uma permissão, mesmo na questão do adultério, também há uma permissão apenas e não um mandamento de Deus. Deus, então, queridos, não aprova o divórcio. Deus não recomenda o divórcio. Deus apenas regulamenta o divórcio aqui. E é interessante porque naquela sociedade da época de Jesus, entre os gregos e os romanos, tanto o homem quanto a mulher podia dar o divórcio. Mas em Israel não. Em Israel, na época e até hoje, só quem pode dar o divórcio é o homem. Eu li outro dia até no jornal Mensageiro da Paz uma reportagem falando sobre homens que estão presos em Israel porque não querem dar o divórcio às suas mulheres. E eles estão presos por serem fiéis, assim dizia a reportagem. É que nessa vida moderna as coisas são muito complicadas, mas a lei de Moisés permanece valendo lá e só o homem podia dar a carta de divórcio. Mas quando Paulo vai falar sobre essa questão, ele vai dizer que, pela palavra de Deus, mesmo o crente, estando casado com uma não crente, não deve querer o divórcio. Paulo vai dizer então, 1 Coríntios capítulo 7, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Quando ele diz, digo eu, não o Senhor, ele não está dizendo, isso é uma opinião pessoal. Não, ele está dizendo, Jesus não falou sobre isso, porque sobre a questão do divórcio, Jesus já havia falado. Mas ele disse, Jesus não falou sobre esse detalhe. Mas eu estou dizendo, e no final do capítulo 7 ele vai dizer, eu tenho o Espírito de Deus. Não é a opinião pessoal de Paulo. É a opinião de Paulo inspirada pelo Espírito Santo quando ele diz, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Alguém podia dizer, não, mas agora eu sou crente,
Essa mulher não quer ser crente, a mulher não quer me acompanhar, a mulher não quer deixar a idolatria, a mulher não quer largar a religião dela, então eu não posso estar em aliança com Jesus e a mulher em aliança com outra coisa, vou me separar dela. E Paulo diz, nananim, não. Se você tem uma aliança com ela, e se ela consente em viver com você, mesmo não sendo crente, não a deixe. Por quê? Porque a sua aliança com ela é anterior. A sua aliança com ela foi feita debaixo da visão de Deus. Foi Deus quem a juntou. Você não casou com ela, não foi Deus quem inventou o casamento, então foi Deus quem juntou. E agora não se separe dela. Se ela não quiser, ou se a parte que não quer foi embora, aí é outra história. Mas se depender do crente, se depender do cristão, seja homem ou mulher, não deve deixar o seu companheiro ou a sua companheira por causa da diferença de religião. Então, queridos, enquanto for possível, o casamento deve ser preservado sempre, mesmo havendo diferenças, inclusive divergências religiosas. Deve ser preservado o casamento. O que não deve ser feito é a opção de já casar com alguém que tem uma outra religião. Aí Paulo vai dizer, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Mas ele está dizendo também, se você já tem uma aliança com essa pessoa, não desfaça. Aliás, ele vai dizer, olha, porque a mulher crente pode ser santificada e o marido crente pode ser santificado. Santificado aí não é no sentido de ser tornado santo, mas de ser influenciado. E Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 3, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Veja que de novo Pedro está falando que o casamento é entre um homem e uma mulher, e um para um, né? Ele diz ao seu próprio marido, para que também, se alguns não obedecem à palavra, ou seja, alguém não é crente, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então, minha querida irmã, se o seu esposo não é crente, ande de maneira tal que ele seja atraído pelo seu comportamento para a fé em Jesus. Como é que se faz isso? Largue ele em casa e vá passar o dia no círculo de oração, certo? Errado. No domingo, largue ele sozinho, venha para a consagração, escola dominical, evangelismo à tarde e o culto de noite. Ele se quer que se vire para esquentar a comida que ficou no fogão, certo? Errado. Cuide dele. Se ele disser, não vá para o culto não para ficar comigo, fique. Fique e dê toda a atenção. E ele vai dizer, essa mulher depois que ficou crente, ficou melhor do que antes. Agora que ela está cuidando de mim direito, agora que ela está me amando mais, agora que ela está mais obediente. O que é que será que tem nessa lei dos crentes? O que é que será que tem nessa religião que deixa as pessoas melhores? E ele vai querer então conhecer a fé. Agora, sabe por que a dificuldade? Porque algumas irmãs às vezes dizem, agora eu sou de Jesus, agora eu pertenço a Jesus, você se vire aí que eu vou me embora fazer a obra do Senhor. Mas não se esqueça que primeiramente você tem uma aliança com Ele e deve, portanto, ser obediente à palavra de Deus. Você quer fazer o que Deus manda? Você quer ser obediente à palavra de Deus? Então veja o que a palavra diz. Ganhe seu marido com inteligência, pelo seu porte, sem palavras, sendo obediente a Ele, sujeita a Ele, conforme diz a palavra de Deus. Então, claramente, a Bíblia condena o divórcio, condena a infidelidade, condena essa separação. Nós vamos encontrar Paulo falando aos ministros do Evangelho, portanto, aqueles que devem viver num padrão moral maior, e ele diz que eles sejam maridos de uma mulher. Maridos de uma mulher significa que ele tenha uma mulher, que ele seja fiel a ela, que ele viva apenas com ela.
Ele não está falando necessariamente que ele nunca deveria casar de novo, porque senão que ficasse viúvo não podia casar de novo, senão seria de uma outra mulher, não é? O que ele está falando realmente é: seja fiel à sua mulher, não tenha nenhuma outra esposa, mas case-se com essa e viva com ela enquanto os dois viverem. E aí nós percebemos claramente, queridos, que pela palavra de Deus, o relacionamento entre um homem e uma mulher é um relacionamento exclusivo e que deve ser mantido sempre que for possível, a todo custo que for possível deve ser mantido. Quando Jesus explica isso para os discípulos, aí eles dizem assim: ah, meu amigo, então esse negócio de casamento não dá certo não. Os discípulos dizem: então não convém casar. Olha o que faz o pecado na vida do homem. Até os discípulos estavam tão influenciados, como se o casamento fosse algo conveniente apenas para você. Você se casa para se dar bem, se casa para ser feliz, se casa para ter alguém para cuidar de você, certo? Errado. Você se casa para fazer o outro feliz. Você se casa para complementar a vida do outro. E aí então quando os discípulos dizem: não convém casar, se você não pode largar a mulher quando ela ficar velha e pegar uma novinha, não convém casar. Se você não pode largar a mulher quando ela não está mais sendo tão obediente e pegar outra obedientezinha, não convém casar. E Jesus disse: nada disso, meu amigo, nada disso. Ele diz assim: olha, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. E aqui há uma coisa extraordinária, irmãos. Só a graça de Deus nos dá a condição de sermos maridos fiéis e das irmãs serem esposas fiéis. Só a graça de Deus. O homem sem Jesus realmente não pode ser um homem fiel, não pode ser uma mulher fiel. Ele pode até manter as aparências, ele pode até não trair por falta de oportunidade, mas ele vai alimentar isso no seu coração. A graça de Deus no coração do homem é a única coisa que faz com que ele mantenha-se fiel à sua esposa. E a graça de Deus na vida de uma mulher é a única coisa que faz com que ela possa manter-se fiel ao seu marido. Jesus disse: se não for concedido isso, não vai receber essa palavra bem não. Porque sem a graça de Deus não dá para ser fiel. Mas Jesus vai dizer assim: quem pode receber isso, que receba. O que ele está dizendo? Casamento não é para todo mundo não. É para quem pode receber essa palavra. É para quem pode entender isso. Quem pode escolher uma esposa e entender que pela palavra de Deus deve manter um relacionamento vitalício com ela, então se case. Se você não pode entender isso, se você não consegue aceitar isso, que deve ser fiel a ela e que deve ser enquanto os dois viverem, não se case. Jesus diz: não se case. Se você não pode receber isso, se você não entende que há uma fidelidade exigida no casamento, não se case, meu amigo. Há muitos casamentos aí feitos de qualquer maneira. Essa palavra é para você, jovem, que não se casou ainda. Pense bem. A graça de Deus é que lhe capacita para isso. Mas se você já entra no relacionamento pensando: vamos ver, se não der certo a gente se separa, não se case, porque esse não é o projeto de Deus para a vida de ninguém. Jesus apresenta então aqui a graça de Deus como sendo necessária, dizendo: isso não é para todos, mas para aquele que tem condições para isso. No entanto, a graça de Deus é que nos dá condição. Não é pecado, então, irmãos, não casar. Se alguém não quer casar, pode ficar solteiro. Tem aquela turma que é o solteirão, que optou realmente por não casar. O pecado não é não casar, o pecado é casar e depois desfazer esse compromisso. Quem não pode casar ou não quer casar, nós vamos ver que Jesus vai dizer: olha, tem 3 tipos de eunucos aqui. Tem o eunuco que nasceu assim,
Ou seja, aquele que foi nascido já com dificuldade, o eunuco que nasceu assim no ventre da mãe. E aí, tanto você pode entender aqui eunuco no sentido realmente de que não pode ter filhos ou ter um relacionamento sexual, ou alguém que simplesmente nasceu e não tem essa necessidade, não sente necessidade de casar. Há pessoas assim, que realmente se envolve com o trabalho, se envolve com a obra de Deus, se envolve com qualquer coisa e não sente a necessidade de casar. Há outros, ele diz, que são castrados pelos homens, ou seja, são tornados fisicamente incapazes pelos homens. Naquela época era muito comum um rei, por exemplo, pegar um homem, mandar castrá-lo e colocar ele para ser o chefe do harém, para tomar conta das mulheres do rei. Por que mandava castrá-lo? Exatamente para ele não se sentir tentado de mexer com nenhuma daquelas mulheres. Mas Jesus vai dizer também: há os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ou seja, alguém que entendeu que era melhor não se casar por não poder atender a essa condição de Jesus. Então, se por exemplo, alguém acha que essa opção de casar apenas com uma mulher, ele não consegue atender a essa condição, então só há uma opção, é ser eunuco por causa do reino dos céus. Porque casar-se com um outro homem é contrariando a palavra de Deus. Uma mulher que não aceita casar com um homem, ela só tem uma opção, é tornar-se eunuco por causa do reino dos céus. Se quiser entrar no céu, só tem essa opção, porque casar-se com uma mulher contraria o princípio de Deus. Alguém que quer casar-se com um homem ou com uma mulher, mas apenas para fazer um teste ou passar um tempo e depois largar por outra, não deve se casar. Qual é a opção dele? Eunuco por causa do reino dos céus. Se quer entrar no céu, não pode viver em infidelidade, porque Deus não aprova a infidelidade e nem o divórcio. Então, queridos, aos olhos de Deus, o casamento é uma união total e exclusiva entre um homem e uma mulher. Os cônjuges, portanto, tanto o homem quanto a mulher, devem fazer de tudo para viver em fidelidade, em dedicação um ao outro, enquanto os dois viverem, porque o divórcio não é aprovado por Deus. Esse, portanto, é o ensino de Jesus acerca do casamento. Alguém pode dizer, isso é antiquado, isso é antigo, isso está ultrapassado, mas eu vou lhe dizer, isso é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus é esse. Sabe por que muitos casamentos por aí estão se desfazendo? Porque estão fugindo do que é o padrão de Deus para o casamento. Você quer ter um casamento feliz? Conduza ele de acordo com o padrão de Deus. Você quer ter um casamento abençoado? Conduza-o conforme é o projeto de Deus para a sua vida. Você não se casou ainda? Olhe bem o que Jesus está dizendo. Se você não quer cumprir isso aqui, não adianta se casar. Faça como dizia os mais antigos, né? Quem não pode com o pote não pegue na rodilha. Se você não pode aceitar essa palavra, então Jesus diz, não receba isso não. Você não pode atender a esse padrão, então não se case, porque o padrão de Deus é esse para o casamento. E quem seguir de acordo com esse padrão será abençoado por Deus na sua família, no seu casamento. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e que essa palavra esteja guardada em cada coração para a glória do nome de Deus.